Uma das revistas mais conceituadas da época, O Cruzeiro, dedica uma edição inteira à inauguração do Cristo Redentor. É a primeira publicação de grande alcance dentro da sociedade brasileira, apresentando 4 matérias assinadas por Heitor, que conta sobre a criação e construção da estátua arquitetural. São elas a concepção, a execução, resistência material e a divina geometria. Em A Concepção, o engenheiro descreve as dificuldades técnicas e estruturais que englobam uma obra deste porte. Em A Execução, a descrição detalhada sobre a elaboração do que seria obra de arquitetura e obra de escultura, as minúcias necessárias para a perfeita diligência da edificação. Já em Resistência Material, encontramos os números como protagonistas: pesos, tamanhos, somas, ângulos, coeficientes. Os cálculos estão ali para exato nenhum colocar defeito. E, finalmente, em A Divina Geometria, Heitor debruça-se sobre seu trabalho para explanar sobre, como escreveu Platão, uma aliança do finito com o infinito, a tênue linha que define o que é da ordem da matemática e o que é divino. Com esta publicação, a revista atesta a devida relevância de Heitor da Silva Costa e de sua obra. Revista O Cruzeiro, 10 de outubro de 1931. A Concepção. A realização de nobre e religioso ideal representado pela grandiosa imagem do Cristo do Corcovado exigiu a cooperação não só dos maiores esforços morais, técnicos e artísticos, salientando-se, dentre os primeiros, os de sua eminência, o Sr. Cardeal Leme, e de seu digno clero, e, dentre os segundos, os de personagens do insigne estatuário parisiense Paul Landowski e do conceituado engenheiro Albert Coicot, da firma Penhar e Coicot, como também da dedicação de seus obreiros, desde os mestres de serviços até os mais humildes operários. Conjugados esses esforços com os obros espontâneos e generosos do povo brasileiro, ergue-se à face da terra, em trono magnífico, a imagem do Senhor dos Mundos. Um dos aspectos mais interessantes da construção está justamente em que as resoluções tomadas não deixavam margem à escolha. As soluções, pode-se dizer, iam se apresentando imperativas pelas condições do local e pelo fim visado. Convém não se esquecer de que se tratava da ereção da imagem de Cristo, no qual deveria ser reconhecido seu caráter de redentor. E, por outro lado, que o Corcovado é um pico que oferece uma diminuta base aproveitável para a edificação, que não ultrapassa 15 metros de diâmetro. Foi atendendo a essas circunstâncias que o pedestal do monumento não pôde ter grande desenvolvimento e que os atributos da redenção tiveram representação material em meu primeiro projeto. Depois de meditado estudo, porém, esses atributos foram eliminados e o simbolismo substituiu o realismo. A cruz foi armada em meu segundo projeto pelo tronco ereto e braços distendidos. O mundo tem-no a imagem em seus pés, na cidade e no oceano imenso a se perder de vista. Essa modificação encareceu e dificultou consideravelmente a construção, porque já agora a estabilidade dos braços, com o desenvolvimento de cerca de 30 metros de ponta a ponta dos dedos, exigiu uma possante estrutura interna, só realizável com armação metálica ou concreto armado. A armação metálica apresentava vários inconvenientes. Primeiro, sua conservação seria dispendiosíssima. Como a obra foi feita com donativos e óbulos, sem recurso para conservação custosa, convinha adotar um partido que a reduzisse ao mínimo. Segundo, essa estrutura obrigava a um revestimento de chapas de cobre batido, como foi feita na estátua de São Carlos Borromeu, em Arona, e na da Liberdade, nos Estados Unidos. Ora, o cobre, além de se apresentar como mancha escura no horizonte e de oferecer pequena visibilidade, tem passado através dos séculos por vicissitudes, tendo sido estátua, sino ou canhão, e que convinha evitar. Estamos vendo a derrubada dos sinos na Rússia, vemos como se fez a reposição do cobre na Alemanha para as necessidades de guerra, e inúmeras estátuas têm sido fundidas com o bronze dos canhões inimigos conquistados nas batalhas. Terceiro, a armação metálica, se bem que ainda usada em obra de construção, vem cedendo lugar à estrutura em concreto armado,
o novo material, que é hoje empregado com base científica e é encarado como expoente representativo da nossa época. Bem se vê, pois, que as iniciativas iam ficando limitadas e a imposição do concreto armado se acentuava cada vez mais. Foi, portanto, depois de meditado estudo e cálculos preliminares, mas suficientemente seguros, que adotei o partido da construção de todo o monumento em concreto armado. Ficava para resolver o acabamento artístico da estátua, que deveria ter o cunho de esmerada obra de arte. Com esses dados, estudos e uma maquete do projeto, parti em 1924 para o estrangeiro, em estudo das estátuas monumentais que têm sido erguidas em diversos países e de suas respectivas situações em relação ao ambiente que a envolve. No monumento do Corcovado, temos um rochedo agreste, montanhas longínquas e o firmamento acolhedor em sua imensidão. Nenhum arvoredo, nenhuma habitação, nenhuma construção para termos de referência. Predestinado? Talvez. Missões ambas delicadas e difíceis. Fazer uma imagem do Cristo é uma alta aspiração e uma grande responsabilidade. Fazê-la em proporções descomunais seria, sem dúvida, a aspiração e responsabilidade máximas de uma vida. O meu assunto despertou, como é fácil de compreender, o maior interesse aos mestres da estatuária com que tratei em Paris, Munique, Florença e Roma. Tenho razões de regozijo pela preferência dada ao estatuário Polandowski. Sem exagerado modernismo que não comportava o problema, mas marchando na vanguarda dos grandes mestres da estatuária moderna, Polandowski, membro do Instituto da França, condecorado com a Legião de Honra, laureado em vários concursos e autor de trabalhos notáveis que o colocam no primeiro plano da geração contemporânea, trabalhou com maior carinho e o melhor espírito de cooperação. O modelo executado resolveu admiravelmente o problema. Não foi, porém, o primeiro que saiu das mãos do grande artista. Nisto, como em tudo mais, a obra do homem necessita de longas e laboriosas pesquisas, que não se realizam sem sofrimento. A filosofia pitagoriana teria razões para se extasiar diante desse monumento, onde há modelo, onde os números se acham em proporções certas e os pontos descrevem linhas bem conhecidas da divina geometria.